Gente, a gente está gravando agora a aula 7, mas vai ser questão de anatomia. E basicamente o que a gente vai dar uma olhada é nessa questão de olfato, paladar e visão. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o olho do morcego, né? Que a gente falou brevemente quando a gente falou em cérebro, né? Mas o olho do morcego ele é pequeno. E se você olhar, por exemplo, vamos olhar aqui no Pteropodide, né? Tá vendo aqui a córnea, a íris, que é o músculo, né, que controla a quantidade de luz que entra no olho. Depois você tem a lente, aí você tem o, né, você tem o olho propriamente dito, com a cavidade, né, esclera, né, e nervo óptico, né. E aí você tem os receptores, né. Ah, e o que é interessante é que lentes com alto índice de refração e distância focal curta produzem imagens pequenas e brilhantes, com grande profundidade de foco, enquanto que um baixo índice de refração e distância focal longa produz imagens de grande resolução, mas que são pouco iluminadas e têm pouca distância de foco. Os morcegos têm olhos com alto poder de refração e pequenas distâncias focais. Isso é típico dos olhos de animais noturnos, porque eles querem pequenas imagens brilhantes, tá bom? Então, se você olhar essa lente gigante de Pteropus giganteus e a distância focal curta, você percebe que ele consegue produzir ali na retina, principalmente na região da fóvea, né? Ele consegue produzir ali na retina uma imagem extremamente intensa e brilhante, né? E isso permite os morcegos enxergarem bem no escuro, né? Se vocês olharem esse gráfico aqui, a relação entre a acuidade visual e nível de iluminação de pteropos gigantes e humanos e elefantes e o peixe sunfish, que é aquele peixe que pode chegar a uns 4 metros de tamanho, tem um olhão desse tamanho, né? Se vocês perceberem, seres humanos, elefantes e sunfish, é, eles não enxergam muito bem no escuro, né? E aí, nem em condições de luz do dia, eles enxergam muito bem. O sunfish dorme, fica, né? Ele é aquele peixe, né, enorme, né? Com um olhão gigante, com as nadadeiras que são encontrados se alimentando de plâncton, né? E eles podem dormir à noite, né? Depois eles saem, né? Então, eles são diurnos, né? O elefante também, né? E o homem, o elefante e o sunfish conseguem enxergar em níveis de escuridão bem melhor que o homem, né? Só que se você olhar aí, a raposa, ela trabalha, né? Ela tem uma visão tão boa quanto o do homem, né? E na luz, né? E o elefante e o sunfish, mas o olho dela funciona em níveis de iluminação que os animais, os outros animais, e principalmente o homem, não conseguem funcionar, né? E a acuidade visual no escuro é muito melhor do que os animais diurnos, né? E ela consegue chegar de dia também, né? E uma coisa interessante é que é ainda padrão de inervação, né? Então você tem os vários, né? A inervação dos olhos, né? Eles chegam, aí tem os vários núcleos ali do olho, né? E assim por diante. E o que é interessante nas raposas voadoras é que se você olha, o principal disso aqui, você pega um monte de sigla que diz, né? Por exemplo, o, o genículo dorsal lateral laminado, né? Que se você não conhece a anatomia do cérebro, não vai te dizer nada, né? Mas o que é interessante é que o padrão de inervação dos microquirópteros é semelhante ao dos muitos animais, né? Ah, enquanto que os dos primatas e dos seres humanos
das raposas voadoras, o DLG é super importante, então esses outros não são tão importantes quanto esse aqui, né? Então, o processamento de imagens da raposa voadora é semelhante ao dos primatas, né? E se você olhar aqui, aqui é a imagem que é formada. A maioria dos mamíferos, eles formam o olho direito, formam imagem no cérebro esquerdo e vice-versa, né? Só que os primatas e os megaquirópteros, eles trocam os nervos, né, para visão binocular, né? Então, ah, as fibras do lado esquerdo estão do lado esquerdo. Ah, é, e as fibras do lado direito estão do lado direito, né? Então, aí o que que acontece? Ah, você forma as imagens, né? Ah, você forma as imagens duplas e você tem uma visão de profundidade, né? Então, essa aqui é o que é interessante da visão, de que os petropodídeos são, a gente já viu isso aí no pêtego, é muito semelhante ao dos animais, como os primatas, né? Que tem um padrão de visão complexa e binocular, né? Agora, a capacidade de cheiro, aqui a gente tem no capacidade de cheiro do morcego vampiro, né? E Pteropus giganteus e um morcego insetível, né? E o que é interessante é que a capacidade de cheiro está associada a essa placa cribiforme, né? E os etnotubinatos, né? Porque você tem todos esses ossinhos que tem as passagens nasais e elas estão cheias dos receptores nervosos associados ao olfato. E o que é interessante, né, é que essa é a placa cribiforme, né? E aqui insetívoro, frugívoro, onívoro e sanguinívoro, né? E se vocês olharem, a área cribiforme é maior nos frugívoros e sanguinívoros, né? E os insetívoros têm menos. Então, os insetívoros, o cheiro não é muito importante. Nos onívoros é mais importante. E o morcego vampiro está aqui, junto desses onívoros, né? Eles então conseguem detectar a sua presa por cheiro, né? E finalmente aqui os morcegos que se alimentam de frutas têm uma capacidade de cheirar muito maior, que a gente também viu aqui nessas placas, que são muito maiores no Pteropus, né? Então, né, o número de perfurações da placa cribiforme é associado à quantidade de cheiro. Tanto que se você compara o humano com o cachorro, a área total do cachorro é tipo 100 a 200 vezes maior do que a nossa, né? Que corresponde à capacidade de cheiro do cachorro, que é muito maior do que a nossa, né? O cachorro consegue cheirar muito mais do que a gente. E gosto, né? Se vocês olharem para a sua língua, ela tem essas papilas, né? E essas papilas gustativas estão dentro, né? Na verdade, a gente tem essas estruturas, né? E você tem, né, um, né, as papilas gustativas e você tem os receptores ao longo do lado dessas fissuras aqui, tá? E esses receptores estão aqui, né? E aqui é uma bem aumentada. Então você tem as células de suporte, você tem as células que recebem, disparam gosto, e aí eles lançam serotonina e disparam os nervos, dizendo, sentiu o gosto de umami, ou doce, ou salgado, ou azedo, ou amargo, né? E onde que você sente isso, né? Doce é na ponta da língua, principalmente. Azedo, do lado. Amargo lá atrás e salgado nos lados e na ponta, né? Agora, uma coisa que é interessante, os japoneses sempre falaram que a gente também tem um gosto de umami. E umami é um gosto de carne, né? É um gosto que o Ajinomoto falava, use Ajinomoto, você vai sentir o gosto das coisas muito melhor, né? E cogumelos têm umami. Sushi tem umami, né? E claro, a Ajinomoto dispara umami, né? E finalmente a gente descobriu, né? E o umami realmente é um quinto gosto, né? Então a gente aí ampliou, né? Isso aí só na metade do século em diante a gente começou a aceitar, né? Que existia cinco gostos, que nem os japoneses falavam, né?
Mas parece que a gente também tem outras capacidades, né? A gente tem capacidade de sentir vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina A. Ratinhos, eles tendo duas dietas idênticas, eles comem, né, duas rações idênticas, eles comem a que tem vitamina A, vitamina C, eles conseguem detectar vitaminas, né? Ele tem capacidade de detectar cálcio, né? Então a gente tem capacidade de detectar cocume, né? De que é um gosto associado, né, com os receptores de cálcio, né? Mas que dá uma sensação de que a comida tem os minerais essenciais, né? Então a gente tem essa sensação e que vem de um monte de comidas, inclusive esperma de peixe, né, que os japoneses comem, que tem esse gosto kokumi muito forte, né? Entre outras coisas, né? Não são só os japoneses que comem esperma de peixe, né? E tem outras culturas, né? E parece que dispara um gosto específico, né? Depois, picância, né? Pimenta, parece que a gente tem capacidade de. Não é só o ador, a gente pode detectar que tem pimenta, né? E a menta dá uma sensação de frio. E o gosto metálico, né? Você vê, essa comida foi cozida numa panela de ferro, né? E gordura, parece que gordura, gosto de torresmo, isso aqui não é só a cremosidade que a gente sente. Talvez a gente tenha receptores para isso. E dióxido de carbono, a gente também tem receptores de dióxido de carbono, que talvez quando você toma champanhe, você acha a champanhe gostosa por causa disso, tá bom? E por isso que as pessoas gostam de refrigerante, né? Entre outras coisas, não é só o doce, né? E então, talvez a gente tenha mais receptores. Então, a nossa visão tem mudado ultimamente, né? E aí, para vocês se informarem, eu pus o site aí, depois vocês olham, se vocês quiserem ver, e vão atrás dos artigos, né? Agora, o que é interessante dos morcegos, tem uma sequência de artigos aqui que mostra que os morcegos insetívoros têm uma capacidade de sentir gostos menor, perderam a capacidade de sentir doce. O morcego vampiro perdeu a capacidade de sentir o amargo. Então, quando você compara a capacidade de gosto, eles perderam o amargo, eles perderam o doce, né? E o que é interessante, esses receptores aqui, né, nesse estudo aqui, os receptores dos morcegos vampiros foram perdidos, um monte deles foram perdidos, né? E em morcegos que se alimentam de plantas, Pteropodide e Filostomide, eles estão intactos, né? E não tem perda de genes, né? E os insetívoros, né? Aqui você tem os insetívoros, né? Aqui os vampiros. Os vampiros perderam um monte de receptores, tá bom? E aqui são os intactos, verde, pseudogenes, viraram pseudogenes e está ausente no genoma, né? E não tem amplificação, né? Um, e aqui, então, agora, aqui a gente tem dieta frugívora, dieta insetívora, dieta sanguínívora e os capacidades de gosto dos morcegos, né? E aqui a gente tem o genoma completo e aqui os genes que foram pseudogenizados, né? Ou seja, eles deixaram de ser expressos, né? E o que é interessante é de que os seres vampiros perderam os genes, né? De TAS-LR e TAS-LR3, né? Detectar doce. Só que o que é interessante é que enquanto que os morcegos frugívoros são capazes de sentir gosto, né? Isso aí vendo a funcionalidade celular, outros não têm. Então, eles têm um receptor para doce, mas eles não respondem, né? E o que é interessante é de que animais carnívoros perdem capacidade de gosto de muitos sabores, né? E então, perda de capacidade de gosto foi a pior nos morcegos vampiros, mas os morcegos insetívoros comparados com os morcegos frugívoros e nectarívoros, eles tiveram alguma perda, e às vezes é porque simplesmente os receptores não funcionam. E é isso que a gente tinha aqui para falar aqui, né? Curto, né? Mas complementando essa parte anatômica para vocês, tá bom? Então, interromper a gravação. Até mais aí, até a aula sexta-feira, né?